Shalom, a graça e a paz. Como é que você está nesse dia de hoje? Você está bem? Espero que você esteja bem, assim como eu estou. Porque temos que ter essa alegria constante, essa alegria de estar com a presença do Espírito Santo na nossa vida, com essa presença de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem hoje, não quero ser muito longo não, mas vamos rápido, porque está mexendo comigo desde da manhã, acordei que essa palavra está mexendo no meu interior. É liberdade e libertação. Liberdade e libertação. Aí eu fui procurar logo o significado, né, de liberdade. E aí o significado de liberdade diz que é a capacidade de agir por si próprio, independência e autonomia, né? Sabemos que isso aí não é uma maneira geral, né? Não posso entrar em mais detalhes, mas isso aí é uma maneira geral de se ver a liberdade. E já a libertação é a ação de pôr em liberdade, conceder a liberdade de alguém. Então você vê que eu entendo e concluo que a libertação é um ato, é um processo de se chegar à liberdade. Então, para a gente se tornar livre, né, se tornar totalmente livre de todas as coisas, é necessário conhecer essa libertação. Além de conhecer, receber e viver essa libertação. Porque nós, quando entramos para conhecer e viver essa libertação, nós entramos nesse processo, entramos nesse ato de transformar, né? Para podermos chegar a nos tornar verdadeiramente livres. E para conhecer não tem nada melhor do que você saber quem é essa verdadeira libertação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que adentrou na minha vida, aquele que entrou na minha vida e tem me transformado e tenho vivido esse processo de libertação, esse ato de libertação que tem me tornado cada vez mais livre. E é assim que nós nos tornamos quando conhecemos Jesus. Jesus é esse ato, é esse processo de libertação. João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já em João 14,6, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo e afirmando que Ele é essa verdade. E agora, por que Ele é essa verdade? Porque Ele é a fidelidade e o amor de Deus que se cumpriu aqui na terra. Não tem uma verdade exata, absoluta, é Jesus. Ele veio para cumprir, Ele foi fiel, por amor que Deus tem por todos os seres humanos, Ele veio e cumpriu com fidelidade. Isso é a verdade absoluta. Essa é a verdade exata que vai nos tornar esse processo de libertação para nos tornar livres. No Lucas 4,18, essa verdade se cumpriu. E é isso eu vou te mostrar aqui que foi testificada. Essa verdade se cumpriu, testificando com a profecia de Isaías 61:2. Lucas 4,18 diz assim, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você veja que aqui está dizendo que Jesus chegou em Nazaré, Jesus foi onde ele foi criado, e ali ele tinha o costume de ir para ler a palavra. E quando ele chega para ler a palavra, te dão um livro em Isaías, no livro de Isaías 61, versículo 1 e 2, que se cumpria a profecia que ia chegar aquele que é a verdade, aquele que liberta. E ali estava se cumprindo. E Jesus leu essa passagem e depois entregou o livro e se sentou. Ele estava dizendo exatamente isso. Vocês agora recebem a verdadeira libertação. Os cativos serão libertos, os oprimidos serão libertos, os cegos vão restaurar suas vistas e vão voltar a ver. Tudo isso falando de uma forma espiritual, irmãos.
os cegos, os oprimidos foram libertos a partir de quando conhece esse processo de libertação. Isaías, se você for abrir lá em Isaías 61, versículo 1 e 2, você vai ver o que está escrito, que é isso aí, essa mesma palavra, que era a profecia que foi liberada lá no livro de Isaías e se cumpriu em Lucas 1 e 2. Lucas 4, 18. Você veja que Jesus ele, veio cumprir, foi fiel e por amor a nós ele cumpriu. E foi essa a verdade absoluta. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós falamos que nós sentimos essa sensação de liberdade. Muitas vezes nós sentimos. Eu passei por isso. Eu senti essa sensação de liberdade igual a muitos. Mas eu não era livre. Porque a sensação de liberdade, ela nos propõe, ela nos mostra uma situação que parece que nós somos livres, mas não somos. Porque nós estamos presos em vícios, nós somos aprisionados em vícios, somos presos em jogos, somos presos no pecado e nós temos a sensação de liberdade. E não somos escravos. Nos comportamos com uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade, você já viu que a mentalidade do escravo? Ele sai de um lugar, recebe, mas ele não consegue entender. Assim foi o povo de Israel. O povo de Israel passou mais de 400 anos como escravo no Egito. E viu a mão forte do Senhor para poder tirar eles daquela situação. Deus mandou as 10 pragas para tirar, eles viu todos os prodígios feitos por Deus, mas depois eles saem, entram no processo para a libertação, quando Deus abre o Mar Vermelho, faz eles atravessar com os pés enxutos, eles verem o faraó com todo o seu exército e cavaleiros se encobrirem no mar, mas mesmo assim eles tinham a mentalidade de escravo. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade que vem, eles se lembram do Egito, mas não se lembram das bênçãos, dos prodígios, dos milagres que Deus tinha feito. A mente de escravo é assim. Ele não consegue visualizar com toda certeza as bênçãos, mas ele consegue ver a liberdade, a sensação de liberdade. Porque o Egito dava uma sensação de liberdade. O Egito dá essa sensação de liberdade. Você vai fazendo as coisas, mas ele tem essa sensação que é livre, mas não é. Porque eles não citam. Eles vão citar aqui, eu vou ler para vocês no livro de Êxodo, e você vai ver que eles não citam que eles eram chicoteados, que eles eram oprimidos, que eles tinham trabalhos forçados, que os filhos não tinham a esperança de libertação, nem liberdade, viviam aprisionados, viviam encarcerados, viviam oprimidos, mas tinha essa sensação de segurança. Cadê Êxodo? Nós vamos abrir Êxodo 16, eu vou mostrar aqui a passagem que eu estou te falando, é essa aqui, ó, 16. Êxodo 16, no versículo 2 e 3, que diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes aos filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos para afartar, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Veja que eles se lembraram só de sair dessa parte, que diz que tinha panela. Eles dizem que tinha, mas tinha um preço a pagar. Então a mentalidade de escravo é essa. E outra situação que eu posso dizer com certeza, que o processo, quando a pessoa recebe realmente o processo de libertação, recebe Jesus na sua vida, que Jesus vem para nos tornar livre, foi Paulo e Silas. Paulo e Silas, essa passagem também em Atos, vai ver lá em Atos, a gente vai ver. Paulo e Silas, eles estavam, irmãos, encarcerados, literalmente encarcerados, presos, mas eles se sentiam livres. É isso que eu estou falando. Quando você aceita Jesus, você se sente assim, livre. Você se sente liberto. Você não está mais preso às amarras. Você não está mais. Você pode ser chicoteado, como eles foram. Você pode ser encarcerado. Você pode ser colocado correntes, como foram colocadas neles.
mas você se sente livre. E é isso que nós vamos ver em no livro de Atos, capítulo 16, no versículo, Atos 16. Começa a prisão de Silas, começou lá no versículo 35. E aí vai. Começa no nível 16 a partir do versículo 19. 19, ele começa a ser preso, ali do 19 em diante ele foi preso. Mas por que ele foi preso? Injustamente. Paulo e Silas foram presos injustamente, simplesmente porque ele pôs uma pessoa em libertação. Olha aí o motivo. Eles foram presos e açoitados porque pôs uma pessoa em libertação. Havia uma jovem naquele lugar que vivia de adivinhação. E tinha pessoas que tinham lucro através disso. Paulo e Silas vai e liberta essa jovem. E aí o que acontece? Eles pegam, açoitam Paulo e Silas, colocam no cárcere e Paulo e Silas está lá. E à meia-noite o que acontece? Paulo e Silas começam a louvar e orar. Paulo e Silas estavam presos, literalmente presos, mas estavam livres. Começa a orar e adorar o Senhor. O louvor liberta. Quando você começa a adorar, quando você começa a cantar louvores, a libertação na sua vida, a libertação na sua casa, a libertação na sua família, a libertação no seu trabalho, onde você estiver, vai haver libertação. E aí foi isso que houve. Quando Paulo e Silas começaram a louvar, era tão alto que os outros presos ouviram. O carcereiro sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. O louvor traz tanta libertação que o carcereiro conseguiu dormir, entrou no sono. E à meia-noite veio como se fosse um terremoto. E as correntes foram partidas, as algemas, os ferrolhos das grades das celas foram partidos, foram abertas. Todos os presos foram libertos, mas ninguém saiu. Quando o carcereiro acorda, que vê todas aquelas grades abertas, ele se assusta e começa a tremer de medo, porque ele sabia que poderia morrer por causa daquela situação, achando que os presos tinham fugido. E Paulo diz: fique tranquilo que nós estamos aqui. E aí ele se ajoelha e se prostra diante de Paulo e Silas e pergunta como ele poderia ser salvo. E aí Paulo e Silas vai dizer, no versículo 19, diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então tem que crer em Jesus. Jesus é a libertação. Onde Jesus chega, ele traz liberdade, ele traz a verdadeira liberdade. E é isso que Paulo e Silas pregou. E naquele lugar todos foram libertos. Não só os presos, mas também o carcereiro e a sua família foram libertos. Então eu quero deixar nessa manhã ainda um louvor que fala de Paulo e Silas, por Alisson e Neide. Alisson e Neide são os cantores desse louvor. Ouça aí. Estamos presos. Ouça, começa a Paulo receber tá essa tudo palavra. doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Pode estar doendo, pode estar. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, eles eram Deus livres, irmão. permitiu entrarmos Eles já aqui. tinham recebido Jesus Cristo de Não é Nazaré. agora que vão nos Quando ele destruir. chega, ele traz Se a liberdade. gente começar Recebe aí. a adorar, Jesus está entrando na sua casa, na sua vida, na sua família, esse para lugar libertação. Dá uma glória a Deus. prega o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, Para de reclamar, de murmurar, pai. eles vão nos matar. Começa a louvar, começa a adorar você já conseguiu Jesus, você tem que parar de murmurar, de reclamar, você tem que louvar, abre a boca, louva. O louvor liberta, hein? O louvor liberta. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí. Eu oro aqui, então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, olha aí. invencível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Ele liberta você dos vícios.
Sai desse negócio de jogo, rapaz. Sai desse frente de televisão, essa rede social que você passa quase 24 horas. Para com isso. Seja liberto. Sai dessa opressão. É isso, Jesus chega para libertar, rapaz. Onde Jesus chega para ser liberto. Você disse que já aceitou Jesus e já está vivendo com essa opressão, vivendo oprimido, viciado em jogos, viciado em coisas que não agradam a Deus, viciado em todo tempo de séries, passa o dia e a noite em redes sociais. Para com isso, seja liberto nessa manhã, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Aí, ó. Tá quebrando as correntes. Jesus chegou, tem que quebrar, quebrou as correntes. Caiu, quebrou tudo. A libertação é geral, é verdadeira. Toma posse. Toma posse. Onde Jesus chega é assim, ó. É assim que ele faz. Onde ele chega, ele transforma, ele muda a situação. Ele traz liberdade. A verdadeira liberdade. Não tem depressão, não tem nada. Não, aí, ó. Não tem. Tá passando por situação depressiva? Começa a louvar. Bota louvor na sua casa. Bota louvor, que louvor liberta. O louvor é a arma de libertação, irmão. Se você botar o louvor, não tem depressão que fique. Não tem. Aí, ó. Eu também tô. Você tá assistindo aí? Você tá assistindo? Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei. Eu vou falar assim, ó. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, poderoso. Tá recebendo aí? Tá sendo liberto nessa manhã? Chegou? Sai dessa opressão. Ninguém nem nada pode te oprimir, pode te aprisionar. Você não nasceu para ser escravo, rapaz. Você nasceu para se tornar livre. E Jesus veio com essa missão para nos dar essa verdadeira liberdade. Ele é o processo, ele é o ato de libertação na nossa vida. E a gente entra nesse processo até se tornar totalmente livre. É esse processo que eu estou vivendo. Cada dia mais, me tornando livre. Adorador. Onde ele chega é assim, recebe essa mensagem, recebe essa palavra nessa manhã. Sai desse lugar. Não tem espaço, você não tem como. Não tem prisão, não tem depressão, não tem nada. Para segurar, começa a adorar, começa a louvar. Faz esse processo de libertação na sua vida. Recebe Jesus Nazaré na sua vida. E você vai ver que a libertação total na sua vida. Você vai se tornar livre, de verdade. Amém? Essa foi a mensagem que eu deixei nessa manhã para você, para mim, para você nessa manhã. Recebe aí, recado de Deus para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Recebe aí. Beijos.